2024. A Etiópia toma uma decisão inédita em todo o mundo: proibir a importação de veículos a gasolina e diesel. O mundo olhou com ceticismo. 2 anos depois, os números mostram que a aposta mais arriscada de África está a tornar-se no seu maior estudo de caso de sucesso. Hoje, vamos perceber como um país com apagões frequentes e uma rede elétrica frágil se tornou o líder africano da mobilidade elétrica. E o que Angola pode aprender com esta história. Por que uma medida tão drástica? A resposta está no custo da dependência. Mesmo antes da crise, o combustível já pesava 4,2 mil milhões de dólares por ano nas contas da Etiópia, mais 128 milhões mensais em subsídios. Com o fecho do Estreito de Hormuz, o fornecimento entrou em ruptura. Havia escassez de 180 mil toneladas de combustível. A escassez de gasolina revelou-se um problema ainda mais doloroso do que os cortes de eletricidade. A proibição não foi um capricho ambiental. Foi uma decisão de sobrevivência económica. E está a funcionar. Os números impressionam. Segundo a Clean Technica, em apenas 3 a 4 anos, a Etiópia passou de 0 para mais de 140 mil veículos elétricos nas estradas, cerca de 8% da frota nacional. Em 2025, mais de 60% de todos os novos registros de veículos foram elétricos. A Etiópia importou 44.358 EVs, mais do dobro dos 19.386 de 2024. Um volume superior a 200 milhões de dólares. Isto coloca a Etiópia à frente de mercados como África do Sul, Egito, Marrocos e Nigéria em penetração de elétricos. Tudo isto num país onde um médico ganha menos de 100 dólares por mês e o modelo básico da BYD custa cerca de 13 mil dólares. Como foi possível? O governo etíope usou 2 alavancas poderosas. Primeiro, proibiu a importação de veículos a combustão para uso pessoal. Depois, isentou os carros elétricos de taxas e direitos de importação. O resultado? 17 fábricas de montagem de veículos elétricos estão em desenvolvimento no país. O governo quer chegar a 60 até 2030. A meta oficial é colocar 500 mil EVs nas estradas até 2032. E aqui entra o papel crucial de uma sociedade de veículos elétricos e de organizações como a Africa E-Mobility Alliance. Bob Wezonga, da Aliança, afirma que mais de 100 mil proprietários africanos de EVs estão agora protegidos das oscilações nos preços da gasolina. A economia é real. Um condutor privado gasta cerca de 4 dólares por mês em carregamento, contra 27 dólares anteriormente gastos em combustível. Operadores de transporte público registram diferenças ainda maiores. As políticas de Estado, quando bem desenhadas, criam o ecossistema. E o ecossistema cria a procura. E a procura justifica o investimento. É um ciclo virtuoso. O maior obstáculo? A infraestrutura de carregamento. E é aqui que o Estado etíope está a mostrar visão. A Ethiopian Electric Utility iniciou um plano em 2 fases. A primeira inclui 40 estações de carregamento, 32 em Addis Abeba e 8 em cidades próximas, como Bishoftu, Adama e Hawassa. A segunda fase expande para as principais cidades regionais e para o corredor comercial Etiópia-Djibouti, vital para 95% do comércio do país. A Ethio Telecom, operadora estatal, já inaugurou 4 centros de carregamento ultra-rápido, com carregadores de até 600 kW, capazes de carregar um veículo em 15 minutos. Desde fevereiro de 2025, serviram mais de 284 mil veículos e forneceram mais de 7 milhões de kWh de energia. A meta nacional é ambiciosa: 2.300 postos de carregamento nos próximos 10 anos. E as tarifas? Entre 0,09 e 0,12 dólares por kWh, um valor reduzido para incentivar a adoção. O paradoxo é evidente. A Etiópia tem uma rede elétrica frágil. Em Addis Abeba, os cortes de energia são frequentes. Mas há um detalhe crucial. Cerca de 90% da energia do país provém de fontes renováveis, sobretudo hídrica e solar. A grande barragem da Renascença Etiópia, o maior projeto hidroelétrico de África, já foi concluída e tem 5.150 megawatts de capacidade.
Outro projeto de 1.800 megawatts, a barragem de Coixa, está em construção. A aposta etiópia não se baseia apenas em resolver o problema da mobilidade. Baseia-se na convicção de que o país pode gerar energia limpa e barata suficiente para alimentar tanto as casas como os carros. O caminho não está livre de obstáculos. Apenas metade da população tem acesso à eletricidade, mas a direção está definida. Por que devemos pensar assim hoje? Porque a Etiópia não é rica. Porque a Etiópia não tinha infraestrutura. Porque a Etiópia partiu do zero. E ainda assim, em 3 anos, tornou-se líder continental. O que a distingue não é dinheiro infinito. É coragem política e uma visão de Estado que Angola também pode adotar. A Sociedade de Veículos Elétricos existe precisamente para isto, para ser a fonte de informação fidedigna que ajuda cidadãos, empresas e governos a tomarem decisões informadas. Para mostrar que há exemplos africanos reais e que o comboio da mobilidade elétrica não espera por quem duvida. Se a Etiópia conseguiu, com todas as suas limitações, por que não nós? A Etiópia mostrou que a transição energética em África não é apenas ambiental, é económica, estratégica e, acima de tudo, possível. Bem-aja.